Há algo quase hipnótico em olhar para o céu noturno e encontrar aquele trio de estrelas alinhadas, cortando a escuridão como um enigma cósmico. As Três Marias, parte do cinturão de Órion, sempre chamaram a atenção das civilizações antigas. Mas o que torna essas estrelas tão especiais? Não são as mais brilhantes nem as mais próximas da Terra, e mesmo assim, carregam um fascínio que atravessa gerações. Algo nas histórias que a cercam nos faz questionar se existe um mistério oculto por trás de seus nomes, um segredo perdido no tempo e na vastidão do universo. Ao longo dos séculos, diferentes povos olharam para essas três estrelas e as batizaram de acordo com suas crenças e mitologias. Para muitos, elas não eram apenas pontos de luz no céu, mas mensagens divinas, guias espirituais ou até mesmo representações de deuses e guerreiros lendários. Em algumas culturas, acreditava-se que as Três Marias formavam um portal entre os mundos, um elo entre o céu e a terra. E se, por trás desses nomes aparentemente simples, houvesse significados muito mais profundos, entrelaçados com mistérios ancestrais e conhecimentos esquecidos? O mais curioso é que os nomes que usamos hoje para identificar essas estrelas não foram os primeiros a serem dados. Seus títulos carregam influências de diferentes eras, misturando tradições árabes, gregas e até egípcias. Mas o que realmente intriga é o motivo pelo qual certas culturas antigas viam nelas símbolos tão poderosos. Poderia haver algo mais nesses nomes que ainda não compreendemos totalmente? Talvez o verdadeiro significado das Três Marias esteja escondido sob camadas de tempo, esperando para ser decifrado. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Se hoje chamamos essas estrelas de Três Marias, a astronomia oficial as conhece por nomes que remontam a séculos de história e exploração do céu. Aunitak, Aunilon e Mintaka, três palavras de origem árabe que, à primeira vista, podem parecer apenas designações exóticas, mas que escondem significados surpreendentes. Os antigos astrônomos árabes, mestres da observação celeste, nomearam essas estrelas de acordo com o que viam: elementos de um cinturão, um fio reluzente no céu, uma marca distintiva na imensidão cósmica. Curiosamente, essas mesmas estrelas também inspiraram diferentes nomes em outras culturas, refletindo sua importância para civilizações antigas. Aunitak, cujo significado é o cinto, ocupa a posição mais a leste do trio e parece dar início à formação. Aunilon, no centro, significa o fio de pérolas, um nome que descreve perfeitamente seu brilho intenso e uniforme, como se realmente fosse uma joia suspensa no cosmos. Já Mintaka, a estrela mais a oeste, compartilha o significado de Aunitak, podendo ser traduzida como o cinto ou correia, reforçando a imagem de um acessório celestial que ornamenta Órion. Mas por que esses nomes foram escolhidos? Eles não surgiram por acaso, e há uma razão específica por trás dessa nomenclatura. Os povos árabes da Idade Média tinham um conhecimento avançado de astronomia e navegação, e suas descrições das estrelas eram extremamente precisas. O cinturão de Órion servia como uma referência essencial para viajantes e comerciantes do deserto, funcionando como uma bússola natural em noites sem lua. Mas e quanto aos outros povos que também viram algo de especial nesse trio celestial? Se os árabes as batizaram com base em sua utilidade, outras civilizações deram a elas significados ainda mais profundos. E é isso que começamos a desvendar agora. A mitologia grega, sempre repleta de simbolismo, também pode ter deixado suas marcas nas Três Marias. Para os antigos gregos, Órion era um caçador lendário, um guerreiro celestial cuja presença no firmamento contava uma história de glória e tragédia. Mas, e as três estrelas que formam seu cinto? Algumas teorias sugerem que elas poderiam representar as flechas de Órion ou até mesmo três caçadores que o acompanhavam em suas jornadas. O que sabemos é que os gregos eram mestres em atribuir significados cósmicos às estrelas, e o cinturão de Órion dificilmente passaria despercebido em sua mitologia. Já no Egito Antigo, a conexão entre as Três Marias e a arquitetura sagrada do mundo terreno é simplesmente fascinante. Muitos pesquisadores apontam uma possível relação entre essas estrelas e as três pirâmides de Gizé, cujos alinhamentos parecem espelhar a posição de Aunitak, Aunilon e Mintaka no céu. Para os egípcios, as estrelas de Órion estavam diretamente ligadas ao deus Osíris, senhor da vida após a morte. Se isso for verdade, então as Três Marias não eram apenas pontos luminosos no céu, mas sim portais espirituais, símbolos de renascimento e imortalidade.
Mas não foram apenas os povos do Velho Mundo que olharam para essas estrelas com reverência. Na América do Sul, os povos andinos as chamavam de as Três Pedras do Fogo, relacionando-as a lendas de poder e transformação. Entre algumas tribos indígenas brasileiras, acreditava-se que as Três Marias representavam guerreiros celestes, heróis espirituais que protegiam o céu e a terra. Isso mostra que, independentemente da cultura, esse trio estelar sempre carregou um significado especial, algo além do que nossos olhos podem ver. Será que esse simbolismo chegou até as religiões e crenças esotéricas? Desde os tempos mais antigos, as pessoas olham para o céu e enxergam mensagens, sinais e até respostas para mistérios da vida. E com as Três Marias não foi diferente. Em várias religiões antigas, esse trio de estrelas era visto como algo sagrado, representando equilíbrio e harmonia no universo. Já reparou como muitas coisas importantes aparecem em grupos de três? Passado, presente e futuro. Corpo, mente e espírito. Nascimento, vida e morte. Então, faz sentido que as Três Marias tenham sido vistas como um símbolo poderoso, algo que carrega um significado muito maior do que só três pontinhos brilhando no céu. Os alquimistas, aqueles caras que estudavam como transformar metais e buscavam segredos da vida, também tinham uma teoria curiosa sobre essas estrelas. Para eles, cada uma representava uma etapa do caminho da sabedoria. Primeiro, limpar e purificar, nigredo. Depois alcançar mais conhecimento, albedo. E, por fim, atingir a grande descoberta, rubedo. Como se o próprio céu estivesse mostrando que a vida é uma jornada de transformação. Será que os antigos sabiam disso e deixaram pistas escondidas? Pode parecer coisa de filme, mas muitos símbolos da alquimia se parecem muito com os padrões que vemos nas estrelas. E falando em pistas, algumas pessoas acreditam que textos sagrados e até mapas de civilizações antigas escondem referências às Três Marias. Pode ser que templos, pirâmides e inscrições milenares tenham sido feitos para apontar para elas. Mas por quê? O que tanto essas estrelas poderiam revelar? Talvez seja um conhecimento que foi escondido ao longo dos séculos, guardado apenas para aqueles que soubessem decifrá-lo. Mas será que a ciência moderna já encontrou alguma pista nova? As Três Marias já foram chamadas por muitos nomes ao longo da história, mas será que existem outros que foram esquecidos com o tempo? Alguns pesquisadores acreditam que civilizações antigas podem ter dado nomes próprios a essas estrelas, mas como não deixaram registros escritos, essa informação acabou se perdendo. O que se sabe é que, independentemente da época, esse trio sempre despertou fascínio. E hoje, mesmo com toda a tecnologia disponível, essas estrelas continuam cercadas de mistério. O que mais pode estar escondido nelas? Algumas teorias vão ainda mais longe e dizem que as Três Marias podem estar ligadas a mensagens extraterrestres ou alinhamentos secretos. Existem pessoas que acreditam que suas posições no céu não são aleatórias e que civilizações antigas já sabiam disso. Um dos argumentos mais famosos é a ligação entre as Três Marias e as pirâmides do Egito. Será que os egípcios realmente construíram as pirâmides para refletir a posição dessas estrelas? Ou isso é apenas uma coincidência incrível? A ciência moderna, por outro lado, também tem feito descobertas interessantes sobre esse trio. Alnitak, Alnilon e Mintaka não são apenas estrelas comuns, elas são gigantes azuis, muito maiores e mais quentes que o nosso Sol. Além disso, estão a uma distância tão grande que, se alguma delas explodisse hoje, levaríamos séculos para ver a luz desse evento chegar até nós. Pensar nisso dá uma sensação estranha, não é? Como se estivéssemos olhando para um passado que ainda está acontecendo em algum lugar do universo. E no meio de tantos mistérios, a grande questão continua: será que já descobrimos tudo sobre essas estrelas? Uma coisa é certa: as Três Marias continuam nos ensinando que o céu sempre tem algo novo para contar. A história oficial nos conta que as estrelas do cinturão de Órion se chamam Alnitak, Alnilon e Mintaka. Mas e se esses não forem seus únicos nomes? Civilizações antigas tinham suas próprias maneiras de interpretar o céu, e há registros sugerindo que essas estrelas já foram conhecidas por designações há muito esquecidas. Algumas, talvez, se perderam no tempo. Outras, quem sabe, ainda estejam ocultas em textos antigos esperando para serem redescobertas. Mas por que esses nomes desapareceriam? Será que foram apagados intencionalmente ou simplesmente caíram no esquecimento?
Se olharmos para culturas remotas, encontramos pistas intrigantes. No Egito Antigo, alguns estudiosos acreditam que as Três Marias eram chamadas de as chamas do Criador, ligadas diretamente ao deus Osíris. Já nas tradições persas, há indícios de que essas estrelas eram conhecidas como as Três Guardiãs, possivelmente referindo-se a divindades protetoras do céu noturno. Entre os sumérios, há menções a um trio celestial chamado as Filhas de Anu, ligadas ao deus do firmamento. Esses nomes fazem sentido quando pensamos no impacto dessas estrelas em diferentes mitologias, mas há ainda mais mistérios escondidos. Em manuscritos esotéricos da Idade Média, alquimistas referiam-se às Três Marias como os três olhos do universo, sugerindo que elas eram portais para outros planos de existência. Já entre povos indígenas da América do Sul, algumas tribos descreviam um trio de luzes chamado os Caminhantes do Fogo, associando-as a espíritos ancestrais viajantes do cosmos. O curioso é que, de alguma forma, todos esses nomes evocam poder, mistério e vigilância. Estariam essas estrelas ligadas a algo maior do que apenas um simples agrupamento estelar? E o mais impressionante, pesquisadores que estudam textos antigos encontraram indícios de que algumas civilizações acreditavam que as Três Marias já tiveram nomes completamente diferentes dos que conhecemos hoje. Nomes que poderiam conter mensagens codificadas ou significados perdidos. Olhar para o céu e tentar entender os mistérios das estrelas é algo que a humanidade faz há milhares de anos. As Três Marias são um exemplo perfeito disso. Não importa a cultura, elas sempre foram mais do que simples pontos brilhantes no espaço. Seja como guia para viajantes, símbolo sagrado ou até parte de teorias sobre civilizações antigas, essas estrelas refletem nossa busca por respostas. Mas será que estamos prestando atenção suficiente ao que o cosmos tem a nos ensinar? A verdade é que os nomes das estrelas contam muito sobre a forma como diferentes povos enxergavam o universo. Eles mostram como cada civilização interpretava o céu à sua maneira, criando histórias, mapas e significados profundos. E isso nos faz pensar, se os antigos deixaram tantos sinais sobre as Três Marias, será que há ainda mistérios escondidos esperando para serem descobertos? O espaço é gigante, e estamos apenas arranhando a superfície do que ele realmente significa. Mas essa busca pelo desconhecido não precisa ficar só na astronomia. A curiosidade, a vontade de explorar e o desejo de entender melhor o mundo podem transformar a vida de qualquer pessoa. Se nossos antepassados puderam se guiar pelas estrelas para construir impérios e desenvolver conhecimentos incríveis, o que será que nós podemos fazer com todo o acesso à informação que temos hoje? Então, aqui vai a grande pergunta: se o universo tem tanto para nos mostrar, por que não continuar explorando? Se você quer descobrir mais segredos do espaço, da história e do desconhecido, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque no próximo vídeo, vamos ainda mais fundo nesses mistérios, e eu te garanto, tem muita coisa que vai te surpreender.